interagir conosco, nós agradecemos. Capítulo de número 29. Isaías 29. Vamos ler a partir do versículo 9, alguns outros textos a seguir. Todos acharam, irmãos? Isaías 29, a partir do versículo 9. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os olhos, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes. Vendou aqui quer dizer tapou, fechou a visão dos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em fundamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós perverteis, vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse do seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Que Deus em Cristo nos ajude e aplique a sua palavra por bondade em nossos corações. Meus irmãos, o Senhor fez o meu coração permanecer naquela reflexão de domingo à noite. Apesar de que ainda hoje nós meditamos, mas foi um outro assunto, mas o nosso coração
o Senhor o encheu do assunto de domingo. Quem estava aqui domingo acompanhou a reflexão que nós passamos de Deus para a igreja no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículos 9 a 13. E nós, baixe só um pouquinho, e nós ministramos sobre o perigo de desprezar a Deus. Como é perigoso desprezar a Deus. Nós falamos um pouco sobre o povo de Israel e a gente vê essa história ela se repetir desde a saída de Israel do Egito, mesmo antes de se estabelecerem na terra prometida de Canaã, da além do Jordão. Quem já leu o livro de Juízes, nós citamos domingo, que ele é considerado pela maioria dos comentaristas, e quem fizer uma leitura um pouco exaustiva para examinar vai ver que daremos razão de que o livro dos Juízes é chamado popularmente como o livro do sobe e desce de Israel. Ora, Israel está bem, com autonomia em sua terra, dominando politicamente o seu território, prosperando, e ora Israel na própria terra está como escravo, e de povos que às vezes eram inferiores em tudo a Israel. E por causa da desobediência, Deus fazia o povo perder a autonomia. Certa feita eu disse eu tenho 3 filhos, Otoniel, Micaele e Alzate. Apenas um está aqui, porque um é casado, mora em Bahia, e a outra menina, ore por ela, que já faz uns dias que ela não assiste culto aqui durante a semana, porque o trabalho dela mudou de horário para ela, e deram a ela mais uma função no trabalho, e ela está trabalhando de 11 da manhã às 8, 9 horas da noite. E certa feita a gente disse aos 3, quer conhecer o ser humano ou a si mesmo, estude a história de Israel em seu relacionamento com Deus. Eu aprendi isso de um pastor quando ele ensinava em uma escola bíblica, e eu guardei aquilo, e não é que é verdade? Quer conhecer o ser humano e a si mesmo ou a si mesmo, estude a história de Israel em seu relacionamento com Deus. Então você vai ver que o ser humano é difícil. Tem hora que você vai estudar a história de Israel, você vê que o povo era abençoado por Deus, escapulindo da mão de Deus, e Deus indo atrás para segurar. E não há escritura, na escritura do Antigo e Novo Testamento, que seja mais prático ao nosso entendimento, usando toda obviedade, do que o livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias é o livro que declara Deus rasgando o seu coração e mostrando o seu amor incondicional ao seu povo. E o povo de Israel, ele dando para trás, recuando, e chega até Deus falar por Moisés em Deuteronômio, que é o livro que se repete a lei para a geração que nasce no deserto, antes de entrar na terra. Deus usa Moisés em um de seus últimos
sermões para o povo, chamando de Israel de Jesurum, um jumento que ora muito jovem ou fraco, engordou, se robusteceu e deu coices. E Deus disse: essa nação é um povo de dura cerviz, como o nordestino diz, pescoço duro, não é? Quando a gente fala pescoço duro aqui no Brasil, eu acho que em qualquer estado deve se entender que pescoço duro é uma pessoa que não escuta, meu irmão, é morrendo, se acabando, mas não ouve não, né? É uma pessoa que se aconselha de perder a saliva e de cair a língua. Aí alguém diz: não, ali não tem jeito não. Mas o sábio Salomão disse que o homem, depois de muito avisado, quando não atende e endurece a cerviz, de repente o seu pescoço é quebrado. Ou seja, vai vir um impacto, uma bala, não sei de onde, que esse pescoço de tão duro não vai suportar a pancada. E prá, vai se quebrar. Por isso que Tiago diz no capítulo 4 de sua Epístola Universal que Deus resiste ao soberbo, porque o soberbo é homem de dura cerviz, pescoço duro, não escuta não. Deus resiste, mas ao humilde, aí a Bíblia diz que Deus dá graça. E é o mesmo Deus. O mesmo Deus que ama, que ajuda, que tem misericórdia, que tem bondade, benignidade, enfim, que do nada cria as providências. Esse mesmo Deus, ele, apesar de ser tão longânimo, ou de ânimo longo, paciente, daquela que o caba desenrola o carretel e ainda se arrastando, né? Quando acaba, ainda se arrastando, e Deus fica tranquilo. Mas Deus ainda espera que a pessoa desista de arrastar o carretel da paciência dele e que está puxando. Deus espera que a pessoa pare e volte. Deus é longânimo. Mas chega um ponto que Deus não suporta e para a pessoa. Tem pessoas que Deus para ela e dá uma oportunidade. Tem pessoas que Deus tira da terra como se arranca uma erva. Alguém já viu? Uma erva, aquele mato daninho. Sou filho de agricultor e trabalhei com meu pai. E vi que tinha mato que lá no pé da lavoura, assim que eu comecei a trabalhar com ele, com 11, 12 anos, com a enxada pequenininha, eu ia tirar o mato com, chama-se o olho da enxada, né? Que é aquela parte lateral, o biquinho. E quando eu ia tirar, aí em vez de vir o mato, vinha a lavoura com tudo. O pé de feijão, da fava, do milho, do feijão, vinha com tudo. Aí meu pai olhou para mim e disse assim: meu filho, você está arrancando tudo. Eu digo: é porque tem um mato lá no pé e eu vou puxar o mato com o bico da enxada, aí pega na lavoura e vem. Disse: não, o mato que está no pé da lavoura, você para a enxada, se abaixa e arranca com a mão. Porque de jeito aí você vai cortar o que a gente plantou e serviço perdido. Eu com 11, ele chamava um carazinho de enxada, que é aquele meu cabo de enxada, que eu era pequenininho, ele chamava carazinho de enxada. Enxadinha pequena, já desgastada, e eu fui aprendendo. Então tem erva, ou mato, que ele é duro, feito um cipó, que mesmo sendo pequenininho, que você for arrancar, você vem as folhas e o talo fica. Só que Isaías disse no capítulo 40, que o homem é como, a glória do homem é como a glória de uma erva. Sopra-se nele o hálito do Senhor, e de repente, aquela erva que você procura não está mais. Ela cai as folhas, sem que ninguém toque nela, seca, o caule apodrece, seca,
e de repente vem um vento, quebra e vai embora, até a raiz morre embaixo. Isaías disse: assim é a glória humana. E Deus tem suas maneiras de trabalhar com isso aí. Amém, irmãos? Então Israel é um jumento que engordou e deu coices para Deus. Moisés, em um dos seus últimos sermões ao povo, a nova geração que surgiu no deserto, ele fala Deuteronômio, que é a repetição da lei, que falou para a primeira geração que saiu, vendo os sinais no Egito. E o propósito de repetir a lei era Deus dizendo àquela nova geração do deserto: vossos pais ouviram as mesmas coisas que eu dei a Moisés. Nem mais e nem menos está na repetição dessa lei. Vossos pais ouviram as mesmas coisas. Existem deveres a serem cumpridos, mas existem também direitos a serem dados. Chega um ponto que na repetição da lei em Deuteronômio, parece que é capítulo 13, não me foge a memória, Deus usa Moisés dizendo ao povo, dizendo assim: olha, se vocês me obedecer entre as nações, vocês serão cabeça e não cauda. Caso vocês não obedeçam, vocês nunca serão cabeça, serão cauda entre as nações. Quem é que anda na frente, a cabeça ou a cauda de um animal? A cabeça. Era Deus dizendo: as nações vos guiará e vos colocará aonde quiser e fará com vocês o que quiser, porque vocês serão cauda na condição de desobediente. Mas se me obedecer, aí Moisés usa outra linguagem interessante: os inimigos entrarão por um caminho contra vocês, na porta da entrada, na porta principal da cidade, era só uma. O povo entrará por uma e eu farei eles saírem por 7 caminhos. Ou seja, eu causarei um espanto sobre eles, que eles sairão desesperados. Mas se vocês me desobedecer, o inimigo vai entrar por um caminho e vocês é que vão sair por 7. E não aconteceu não, irmão. Teve um rei, que o profeta, parece que foi Ezequiel, disse o que iria acontecer com ele. O profeta chegou no meio do povo, disse: vou falar logo o que Deus vai fazer com a nação. O profeta pegou o cabelo, pegou a navalha, pegou o cabelo e começou a cortar. Cortava e fazia assim. O profeta Ezequiel cortava o cabelo e fazia assim. E ele no meio da rua, e o povo: esse profeta está doido. E o povo foi se ajuntando, e ele andando no meio da rua, e o povo se ajuntando, e Ezequiel cortando o cabelo e sacudindo assim. Aí quando aquela multidão atrás dele, ele disse: assim fará o Senhor com vocês, espalhará por todas as nações, por causa da vossa desobediência. Corte cabelo e espalhe ao vento, se você consegue juntar. Você consegue juntar? Mas Deus que espalhou Israel, Ele vai juntar um por um, para restaurar o seu povo e exercer sobre ele o governo de equidade, justiça e paz, que será no milênio. Ninguém ajunta cabelo espalhado, mas Deus espalhou Israel e Ele mesmo vai juntar. Oh, glória a Deus. Então, esse povo que saiu do Egito, Deus falou que iria acontecer com eles. Deus falou que eles iriam dar muito trabalho a Deus, mas mesmo assim, tem um dos atributos comunicáveis de Deus que é chamado benignidade, que é uma ação do amor eterno de Deus,
que por mais que a pessoa desobedeça a Deus e faça-lhe o que não convém, a sua benignidade não sai de sobre a pessoa. Deus fica em silêncio. Deus corta alguns privilégios. Deus mexe na saúde. Fecha a porta. Permite perturbação. Mas Ele não deixa a benignidade sair de cima. Certa feita o salmista disse assim: o Senhor me castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Por quê? A benignidade estava lá. Oh, aleluia. Por isso que eu gosto do Salmo 23, verso 6, para dar todo aniversariante. Porque diz lá que a bondade e a misericórdia do Senhor, o salmista diz, me seguirão. Eu irei e sobre mim repousará. Eu parando, a bondade e a misericórdia para. Eu andando, ela anda. Eu subindo, ela sobe. Eu descendo, ela desce. Eu dormindo, ela fica. Eu me acordando, levantando, ela vai. Eu doente, ela está. Eu com saúde, ela está. Glória ao nome de Jesus. E aqui a essa altura de Isaías 29, irmãos, Deus usava esse profeta, usou por cerca de 50 anos, para a nação do norte, chamada Israel, capital Samaria. Mas aqui no capítulo 29, se você olhar o título, ele está falando para Judá, reino do sul. A outra parte de Israel que ficou depois do reino dividido com 2 tribos e meia, o reino foi unido quando a monarquia começou por Saul, Davi, e ao chegar no terceiro rei, Salomão, Deus dividiu a nação. E ficou o reino do norte e reino do sul. A lição que agora vai se encerrar, não é isso? Domingo que vem. E a igreja está convidada para o encerramento. Vai ser um encerramento avivado, com a presença de uma pessoa para dar uma ministração sobre um resumo da lição e do trimestre. E quando eu estava lendo, eu vi algo que eu ainda não tinha observado, que eu já estudei muito sobre a história de Israel e a questão do reino dividido. Ora, Israel queria um rei. Deus disse que não era tempo, mas como o povo estava querendo um rei, Deus dá a Saul, um homem pastor de jumento. Ele só consegue reinar os 12 primeiros anos em comunhão. A história diz que ele reinou 40 anos, mas os últimos 38 foi desviado. E lá no finalzinho se vê isso aí de forma muito forte, que ele procurou uma feiticeira para ela consultar os espíritos, porque ele queria falar com o espírito de Samuel, do profeta Samuel. E depois ele suicidou-se caindo por cima da sua própria espada. Depois Deus levantou o rei que ele queria, que era Davi, que o tempo não era aquele de Saul. O apóstolo Paulo chega a dizer em Atos 13 que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Saul, ele não fala isso. No capítulo 10 de 1 Samuel, ele leva Samuel a ungir Saul e diz assim: depois que essa unção cair, tu serás transformado em um outro homem e profetizarás. Isso aconteceu. Quando o óleo saiu do chifre, que caiu na cabeça dele, que banhou seus cabelos, barbas e caiu por cima do corpo, que ele saiu, depois que o profeta terminou aquele ritual solene, que ele saiu, que deu as costas, o texto diz que ele sentiu-se ser mudado em um outro homem e começou a profetizar. Foi bonito? Foi. Mas não era o homem que Deus queria para Israel. Deus queria Davi. E ele diz de Davi assim: eu achei por detrás das ovelhas do rebanho de seu pai.
Ou seja, eu vi Davi e já havia o escolhido e acompanhava. Eu sei quem é Davi. Enfim, veio Davi. Depois veio Salomão. Mas quando Deus disse a Salomão que confirmaria o seu reino para realizar a promessa que fez a seu pai, Salomão desviou-se do propósito de Deus. E quando Salomão desviou-se do propósito de Deus, Deus depois a Salomão tirou ele do reino. Por isso que ele escreve o livro de Eclesiastes dizendo o seguinte: eu fui rei, mas passou. Porque Deus tirou a Salomão. E quando Deus tirou a Salomão, Deus queria algo da nação de Israel. Mas antes dele tirar Salomão, ele viu o perigo que a nação estava caminhando. A nação estava descendo espiritualmente e se fortalecendo na incredulidade contra Deus. Foi o que Deus fez. Deus dividiu o reino. Foi Deus que dividiu o reino. E tem uma coisa interessante aqui para quem lê a história. Jeroboão não tinha a intenção de dividir, nem passava de perto ou de longe. Mas quando o filho de Salomão, Roboão, assumiu, ele começou a agir com injustiça. Começou a agir com injustiça. Subiu os impostos, cobrando tudo mais caro. Disse que o seu dedo mindinho ia ser mais pesado que o polegar do seu pai. Uma figura de uma pessoa que ia ser muito forte, porque o poder estava na mão. Poder é que nem sabão, irmão. Quanto mais usa, mais gasta. Vira espuma. Quem disse foi o pastor presidente. Poder que nem sabão. O homem soberbo é besta, é abestalhado. Com o poder na mão, aí fica cantando e berrando, pintando todas as cores. Ele não sabe que está gastando o que tem e vai se acabar. Se é dinheiro, se acaba. Se é força, se acaba. Se é beleza, se acaba. Beleza é que nem maracujá, começa bonitinho, redondinho, verde e alumiando de ver o rosto. Termina murcho, amarelo e seco. Não tem botox que controle a beleza e sustente ela. Mas o velho inteligente, Jesus disse, na velhice ele dará fruto, e não é com a beleza. É com o comportamento moral. É a Bíblia que diz. Eu dou glória a Deus que eu estou ficando velho. Aí meus meninos brincam comigo lá em casa. Pai, o senhor está ficando velho. Isso, graças a Deus. Eu não nasci para ser lajeiro. O cabo olhar para mim de janeiro a janeiro está do mesmo tamanho, da mesma cor. Eu nasci gente. Nasci para viver e depois morrer, se Deus quiser, né? Aí tem gente que fica perturbado, estica de um canto, estica no outro, tome pó, tome tinta, tome tanta coisa, e lá vai, e murchando, e não tem jeito. Vai chegar um dia que tem que se esconder, porque alguém vai procurar, cadê aquela mulher, aquele homem que andava todo arrochadinho, que nem bomba 7 tiros, tá murcho, feito maracujá, e tá com vergonha de mostrar a velhice, aí fica escondido. Aleluia! Mas a Bíblia chama a velhice uma das coroas de Deus. E feliz quem chega lá. Então, Jeroboão, quando viu Roboão e o povo sofrendo, ele se torna a voz do povo e vai a Roboão. Disse, rapaz, nos dias do teu pai não era assim não. Teu pai era um homem misericordioso, justo. Teu pai ajudava o povo. Teu pai não era assim não. E o povo está achando ruim. Eu já fui os anciãos me escutaram,
Eu estou vindo a você, e ele não escutou ninguém. Os anciãos foi a Roboão, Roboão não escutou, mas um jovem que estava perto de Roboão, que ele era também jovem. Ah, menino, vamos aproveitar o tempo, bota para descer, meu irmão. Cobra aí, que esse povo pode pagar. Jovem é assim, a juventude às vezes pensa, eu não quero generalizar, mas um jovem quando não tem maturidade, ele faz que nem um filho pródigo. Pensa que não vai se acabar, se acaba, irmão. Você pode andar cheiroso, bonitinho, arrochadinho, mas vai chegar um dia que alguém não vai nem querer olhar para você, porque vai passar. E se for enxerido, aí o enxerimento vai deixar uma marca ruim, feito catinga em bode. Mas se for uma moça crente, um rapaz crente, que abandone o mal, se achegue a Deus e ouça a Deus, e as experiências de quem já passou pelo caminho, vai ser feliz e vai progredir. Mas se escutar outro jovem que não sabe os perigos do caminho, aí vai, daqui a pouco, tchau. Ouça a voz de Deus por aqueles que já passaram pelo seu caminho. Aí o que é que acontece? Roboão bota para descer. Deus viu que Israel se fortaleceria como uma nação mais ímpia de todos os impérios pagãos. Deus disse, o negócio é comigo, o poder é comigo, eu vou rachar a nação. Aí o Jeroboão insistiu, nada feito, Roboão não ouviu, e ele voltava por um caminho, e um profeta chegou por ele, pegou a capa e rasgou, de alta a baixo assim, e ele ficou espantado. E o profeta com as duas capas na mão, as duas bandas da capa na mão, chorando e dizendo, está vendo aqui? Está vendo aqui, Jeroboão? Tu serás o homem que dividirás essa nação no meio, em 2 pedaços, diz o Eterno. Ele olhou para o profeta, não, mas as lágrimas descendo você. Deus me mostrou que você vai rasgar. E não foi não, rasgou. Levou 10 tribos e meia. O povo querendo ir para Jerusalém, capital de Judá, adorar lá no templo ao Senhor. Sabe o que ele fez? 2 bezerrinhos de ouro, botou no centro lá em Samaria, e disse, é para adorar aqui, não é para ir para Jerusalém não. E o povo não ficou não? Ficou. Deus dividiu o reino, enfraqueceu a política e o poder. O povo se fortalecia na idolatria e na desobediência, na dureza do coração, mas Deus não deixou de ter profeta não, meu irmão. Era Isaías no reino do norte com um bocado, e Deus com Jeremias e outros em Judá. As 10 tribos e meia, Deus usou Isaías por mais de meio século, exortando ao arrependimento, chamando à obediência com os outros profetas, e eles não quiseram ouvir. Como Oséias, ele profetiza no reino do norte, para Israel, para as 10 tribos e meia, e o povo não quer ouvir. Sabe quem é que Deus tira do mapa, varre ligeiro? As 10 tribos e meia. Com o tempo Deus foi mandando as dificuldades, sabe? Que tem crente, irmão, que quer prosperar desobedecendo. Você não vai nunca. Tem muita gente famosa por aí com dinheiro, mas foi o diabo que deu, porque ele ofereceu a Jesus na tentação do deserto. Ele disse, eu te darei o governo, a glória de tudo, se prostrado me adorar. E tem muita gente adorando dos pés de Satã, e ele está dando, mas vai se acabar. E tem crente que quer prosperar que nem ímpio. Meu amigo, irmão. Eu prefiro comer meu cuscuzinho com meu disco voador. Meu bolinho de ouro com um disco voador dentro, assim, com aquela bolinha amarela. E ter paz, e saber que quando eu drobo o joelho, Jesus está ali. Eita, porque eu estou falando aqui e eu estou sentindo a autoridade de Deus. Aleluia! Isso é melhor do que riqueza, fama, poder e status. Que status, poder, fama e riqueza é
Comunhão com Deus, a base do sofrimento é glória. E glória que não passa, glória que vai para a eternidade. Aí tem crente que quer prosperar, irmão, desobediente, mas vai nunca não. E tem uma coisa, é na peia dizendo, mas o ímpio, tem não sei quantas mulheres, mata, arromba, é o ímpio, você não é o ímpio não. E se continuar olhando assim, vai correr risco que nem Asaf, Salmo 73. Asaf disse, meus pés eu senti ele escorregar, porque eu estava olhando para o ímpio e tive inveja da sua prosperidade. Mas quando eu entrei no templo, Deus me mostrou o fim de tudo. Deus rasga o reino e Deus vai tirando Israel do mapa aos poucos. 10 tribos e meia, foi-se embora. Ficou Judá. E em Judá ficou um profeta sofredor chamado Jeremias. E em Judá, a igreja, acompanhe comigo o raciocínio. A nação tirada do Egito não tinha monarquia. Deus criou a monarquia, o povo pediu antecipado. Acompanhou. Deus deu Saul. E ficou 40 anos lá, os últimos 38 anos desviado. Depois chegou Davi, Deus abençoou. Embora que teve a fraqueza humana, veio Salomão e Deus prometeu que iria perpetuar, desobedeceu, Deus tirou. Aí Deus disse, agora eu vou dividir. E vou levar primeiro as 10 tribos e meia. Levou, ficou Judá. E Judá, ele não levou de uma vez não, levou de pedacinho. Judá, Babilônia cercou 3 vezes. E o primeiro sítio, Jeremias bradou e disse, pessoal, vamos obedecer a Deus. Aí apareceram os profetas, falsos profetas no meio. Não, vamos fazer como os sacerdotes e os juízes, cabeças, anciãos do povo estão mandando. Egito mandou uma proposta que também é escravo de Babilônia. Se todo mundo se juntar a ele garante que quando todo mundo vencer Babilônia com ele vai dar a cada um autonomia. Sabe quantas vezes Egito, depois que vencesse Babilônia, com as nações confederadas, escravas de Babilônia, iria dar autonomia a esse povo? Nenhuma. Política sem Deus é uma ceboseira, irmão. É trairagem, é ambição, até mesmo entre família, um procurando a desgraça do outro, manda até matar, como tem aí um histórico terrível em nossa nação, por causa de política. Outros mandaram tirar a vida de outros, porque rola dinheiro, e eles pensam que dinheiro é algo eterno. Satanás engana desse jeito, dinheiro é pior do que álcool. Álcool pelo menos eu sinto o cheiro e mata os micróbios. Dinheiro é pior do que isso. Além de passar, deixa umas marcas meio ruins. O álcool pelo menos aparece e faz o benefício, né? Aí quando Deus levanta Jeremias, ele fala a primeira vez, o povo não escuta. Babilônia vem, primeiro sítio, e vai enfraquecendo. Ele disse, ele vem outra vez aí, vem um segundo sítio. Babilônia vem aí, obedeça, não faça aliança com o Egito não. Deus está mandando se render a Babilônia e os danos serão menos. O povo escutou? Escutou não, era ouvindo os falsos profetas. E nas igrejas não é assim, irmão? O Espírito Santo está mandando dizer isso aqui agora. Nas igrejas não é assim? Quando nós, pastores, que zelamos pela sã doutrina, que falamos a verdade com pureza, como está no texto, tem muita gente que fica dizendo assim, não escute ele não, não escute ele não. Aí chega um mentiroso, um carnal, com o discurso do inferno, mentindo, enganando, o povo fica tudo abestalhado. Isso é mensagem, isso é palavra de Deus, e o diabo lá. Palavra de Deus é como prensa na casa de farinha. E nós somos a massa com manipoeira, encharcado de coisa ruim. O rodete que tem que rodar, naquela época manual eu vi, tem que rodar para uma prensa se juntar a outra, e as coisas da natureza riem da gente sair. Assim é a palavra. Se não tiver doutrina, ensino que confronte a nós, quem nos
purificará das nossas fraquezas. Quem? Salmo 119, verso 9, né? Como purificará? É isso mesmo? Como purificará o jovem o seu caminho? Me corrija. Leia aí, se é isso mesmo. Salmo 19, verso 9. Salmo 119, verso 9. Pode ler? Leia aí, por favor. Como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E sabe o que é observar para a cultura judaica? É olhar 24 horas mesmo. É ler. E procurar entender. E na hora de entender, já começar a trabalhar em cima. De melhorar alguma coisa. Aí vai purificando, quer dizer, vai abandonando as coisas ruins. Aí não quiseram ouvir Jeremias, aí veio o terceiro cerco foi pior, para se cumprir uma profecia lá de Deuteronômio, quando Deus mandou repetir a lei, a segunda geração, que nasceu no deserto. Muros derribados, casa tocada a fogo. Irmãos, as mulheres abertas no meio, mulheres grávidas abertas no meio, que as vísceras com os fetos caíam no chão, com as tripas e tudo. Os velhinhos, meu Deus. E Jeremias, antes do terceiro seco, ele disse: gente, obedeça a Deus, não se levante contra a Babilônia, porque Deus está mandando ainda dizer que se vocês se render, Babilônia não vai destruir. Gente, vocês não estão acreditando não, esses muros vão ser derrubados, vão tocar fogo nas casas, vão derrubar o templo, os utensílios do templo serão levados para lá. E ele disse: eu vejo os homens com semblante esmaecido de dor e sofrimento, como uma parturiente para dar a luz normal a uma criança. E as irmãs que já deram luz normal, sabador. É dor. Nós homens não sabem. Nós sabemos porque a ciência fala e a Bíblia diz. Mas na prática quem sabe é as irmãs, que nasceram para isso aí. Jeremias disse: eu vi os homens no meio da rua, com a face esmaecida de desânimo, de tanta angústia, aflição e dor, do que Babilônia vai fazer. Sabe por quê? Como uma parturiente para dar à luz a sua criança normal. Ah, meu irmão, quando chega a esse ponto aqui de Isaías, Isaías diz uma coisa que o tempo não vai dar para a gente prosseguir, mas eu vou partir para uma conclusão um pouco precisa. Ele diz aqui que Deus começa a decidir a dar continuidade ao seu plano de disciplina ao povo. Deus já estava tirando do mapa o Israel, o reino do norte, por meio dos assírios. Usou os assírios para tirar Israel, destruir, né? E agora Deus estava exortando Judá antes de o reino do norte sair de cena, né? Aí Deus disse assim: maravilhai-vos e fogai e clamai, bêbados estão. Mas vocês não estão bêbados de vinho não. Andam titubeando, quer dizer cambaleando, mas não de bebida forte. Sabe por que vocês estão assim, titubeando? Titubeando aqui, essa parte de bêbado aqui, era no sentido moral e espiritual. Um povo indeciso, cambaleando, um povo que se tornou-se um povo sem cautela, um povo vaciloso, se entregando às coisas ruins. Deus disse assim: isso em vocês é um sono profundo de um espírito que eu enviei para fechar os olhos dos profetas e vendar os olhos dos líderes, os videntes. Sabe por quê? Porque a minha palavra, toda visão agora, se tornará como palavra de um livro fechado. Se der alguém que saiba ler com o livro fechado, ele não vai saber dizer o que é que está dentro, porque está fechado. A minha revelação vai ficar assim, e ela vai se tornar também um livro que, dando a entender a quem não sabe ler, explicando, ele ainda não vai entender. Porque eu tirarei a capacidade de vocês entender. Por quê?
porque vocês não quiseram. Agora, já que rejeitaram, quem não quer que vocês entendam agora sou eu. Os irmãos acreditam que Deus faz assim? Chega um tempo, irmão, que tem crente que apronta tanto com Deus que Deus deixa de descer de ladeira abaixo aí. Ele fala como o pastor de Laodiceia. Ei, rapaz, você é pobre, cego, nu, miserável e desgraçado. Eu quero que você compre ouro de mim puro, óleo para ungir a você e vestes brancas para cobrir a tua vergonha. Eu quero que você compre de mim tudo isto, porque senão do jeito que vai, você, quem dera fosse frio ou quente, está sendo morno. Desse jeito aí, eu vou vomitar você. Eu vou vomitar você. E tem crente que Deus faz como fez com Israel, irmãos. Olha, irmão, Deus não quer o mal de ninguém, mas ele disse a Isaías, por Isaías, sou eu que crio o mal. E como a gente vai entender isso? A pessoa não tinha nada, Deus abençoou, fez tudo, deu faculdade, deu emprego, passou em concurso, Deus deu família, Deus deu casa, Deus deu carro. Olha para o guarda-roupa, como eu disse domingo, fica escolhendo a roupa que quer. Já tem canto que não cabe embaixo, já compra do guarda-roupa para botar roupa. Sapateira, meu Deus, sapato é sem conta. Quando abre a mala de blush, eu não sei o que é isso mesmo. Tá lá a mala de todo tipo de cor de batom, de esmalte, de brinco, de joia. Escolhe, eu não quero me dirigir ao confronto disso, mas eu estou falando de ter tudo, de ter tudo. No banco tem dinheiro. Aí dá para trás, começa, não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não quer, e para ir à igreja é um cansaço, e é aquela coisa toda, e não sabe mais nem o que é tomar ceia. Aí entra o Deus de Israel, que deu monarquia por 3 mandatos e dividiu, levou uma parte, depois levou o resto, e depois que levou Judá, sabe para onde Deus levou Israel? Para dentro de Babilônia, ser escravos 70 anos. E foi arroz. No palácio Deus só quis 4, Daniel e seus companheiros. À beira do rio Quebar, Ezequiel e outros escravos mais novos, que Ezequiel trabalhou à beira do rio Quebar, como escravo, que era novo, forte, mas era profeta, trabalhou no serviço braçal pesado. E Jeremias ficou com os velhinhos e as velhinhas, entre os que sobraram lá em Judá, que não morreram. Aleluia, ele diz, vê se a dor como a minha dor, porque alguém passa por Jerusalém por fora e diz, olha aquela que era tão grande, olha agora, muro derrubado, casa tocada a fogo e o templo do Deus dele no chão. Jeremias, vê se a dor como a minha dor, não tem. Ei, crente, Deus é esse Deus, viu? Se tu não sabia, Deus é esse Deus que dá e toma, enriquece e empobrece, dá saúde e faz apodrecer de câncer em cima de uma cama e de carne só a língua. É esse Deus que muitos não querem pregar, mas eu prego porque Ele é o dono da vida. Ele diz pela boca de Ana, eu firo e saro. Tiro do lixo e faço sentar em cadeira de príncipe, com coroa. Mas eu tiro de lá, arranco coroa e tudo e jogo no lixo de novo. Eu enriqueço, empobreço, enriqueço. Eu mato e dou a vida de volta. Eu jogo dentro da sepultura e mando sair. Vamos levar Deus mais a sério.
Vamos levar Deus mais a sério. Não tem esse negócio de Deus olhar para um cabelo branco e... Não tem esse negócio de Deus olhar para um que dá glória, pinota, fala língua, canta e prega bonito. Mas rapaz, na hora dele botar na balança vai ligeiro. Vai, senta aí. Eu estou vendo que você está muito maneiro. Quando o lado de Yahvé Adonai sobe, que alguém fica lá embaixo, Deus diz, mas rapaz, você é tão grande com tanta coisa e vazio de mim. Glória a Deus. Era 2 e pouca da manhã, fiquei até 4, sem dormir. E estudei um assunto, cheguei aqui, Deus disse, não é esse assunto não. Uma tosse de torá, a irmã Noema atrás de dormir, ela disse, meu filho, beba um golinho d'água que você vai conseguir dormir. Fui para a cozinha, quando bebi um golinho d'água, que eu passei pelos livros, aí o Espírito Santo me deu aquela fome de ler, quando sentei, ele encheu a minha cabeça. E eu tome ler e escrever, trouxe o caderninho, está aqui. Mas quando eu cheguei aqui de joelho, Deus disse, é Isaías 29:13. O amor a mim, disse ele, é incondicional. E se Deus mandou dizer esse texto, é porque nesta noite, entre nós, ou alguém de casa que está nos assistindo, precisa melhorar alguma coisa, porque senão vai ter destruição. Ei, eu vou dizer, vou. E tem um bocado de quente que nem Israel, viu? Israel na soberba, exército, uma multidão de homens, tudo treinado. Cidade forte, muros altos. Dinheiro, tanta prosperidade. E de repente Deus usou um profeta pós-exílio chamado Ageu. O povo foi para a Babilônia, passou 70 anos, quando voltou, o trabalho era reconstruir os muros e o templo. Eles eram para reconstruir os muros e vivendo em cabana, quando terminasse de construir o templo, construiria suas casas. Mas sabe o que fizeram? Construíram o templo pela metade, pararam, se dedicaram à vida do campo para adquirir muita matéria-prima. Aí começaram a fazer casas estucadas naquela época de Ageu, casas luxuosas. Aí Deus chamou Ageu e disse, ei, vocês vão botar salário no saco furado. Vocês vão botar por cima e por baixo eu vou tirar. Aí o povo ficou sem entender. Como é que a gente vai botar salário no saco furado? Aí Deus disse, eu vou mandar a lagarta no campo comer do olho da planta até o final do caule, e mandarei o purgão por debaixo da terra para comer a raiz e se encontrar com a lagarta. Termina a minha casa. Se não terminar a minha casa, todo o trabalho de vocês serão em vão. Aí vem Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, Deus não quer que a gente leve de brincadeira a nossa responsabilidade como crente, como filho e como servo. Enriqueça, seja dono do Brasil, só não queira ser o anticristo tomando conta do mundo. Seja dono das multinacionais, quantas quiser, mas não se esqueça de Deus. Deixa o lugarzinho dele. E tem crente como Israel, bagunçando geral, de bem com a vida, e se amostrando, e a gente pensa que o negócio tá bom. Tá não, irmão. Materialmente tá bom, mas espiritualmente muita gente não tá. No nosso meio não tá. A autoconfiança tomou conta do coração de muitos crentes. Tá tudo certo, não tá? Conta paga e tudo, não tá? Pois é, mas lá na frente alguma coisa vai dar errado.
Porque Deus não está sendo amado como no primeiro amor. O primeiro amor era um amor de quebrantamento, de súplica, de humildade, de perdão, de confissão. Não podia ferir alguém com a palavra que já estava, ô irmã, me perdoe. Hoje não, eu falei porque tinha que falar mesmo. Fere não de que inocente que fere. Que coração é esse? No começo da fé não, passava a noite sem dormir. Ô irmã, eu vim aqui na sua porta logo cedo lhe pedir perdão porque eu passei a noite sem dormir. Eu disse uma coisa que minha consciência ficou pesando. De primeiro era assim, hoje não. Hoje, mas atravessa no caminho para ver se não morre. Até tapa sai, meu irmão. Os crentes estão tudo assim, eu não estou entendendo. Tem crente que está se comportando feito bicho. Parece que perdeu o raciocínio, a razão. Mas o Deus que vai levar a igreja do arrebatamento, Ele está dando um brado no meio da sua igreja, para a gente tomar, aleluia, uma postura, melhorar os caminhos, porque Jesus está voltando. Ô glória, ô glória. Quem quiser correr atrás de prosperidade material, que vá. Tem crente que sai nas igrejas procurando um pastor, uma igreja que fale alguma coisa, que massageie o seu ego, que lhe ajeite, que lhe bote lá nas alturas, e lá vai aquele negócio todo. Tem crente pior do que a casinha na cama, desviado, quebrado, fraturado, ainda mandou os servos dele ir na casa do macumbeiro, irmão. Vá lá perguntar ao feiticeiro, pai de santo do Deus de Ecrom, se eu vou morrer. A encontrar Elias no meio do caminho, remantrou de que me arras. Elias disse, para onde vocês vão? Vamos no Deus de Ecrom consultar. Consultar o quê? Se eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu e consuma. Consumiu. Chegou mais 50. Ele disse, eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu e consuma. Aí quando chegou o terceiro comandante, foi dobrando no joelho, tenha misericórdia de mim, vá logo lá falar com o rei, que eu não quero me torrar, que nem os outros 100 que foram queimados. Fale lá, vá com o rei. Ele desceu, quando Deus mandou, quando ele chegou na casa do rei. É isso que eu acho lindo. Profeta que não come na mão de ninguém. Esses são os homens de Deus. Profeta que não come na mão de ninguém. Come na mão de Deus. Come na mão de Deus. E na mão de Deus muitas vezes tem que beber água de angústia e comer pão de amargura como Micaías. Mas a palavra que sai não cai. Aí quando Elias chegou lá, entrou no palácio, chegou com o quarto do rei, ele poderia chegar assim, né? Se tremendo, né? O senhor quer saber o que mesmo? Esse eu vou sair dessa cama. Deus mandou eu dizer que do jeito que o senhor está quebrado aí, vai ficar. Daí é pro buraco. Se cuidando que você vai morrer. A repreensão de Deus é de acordo com as atitudes do desobediente. Se é um desobediente, quanto mais alguém de dura serviço, Deus só bota para quebrar e descer geral. Mas quando a pessoa desobedeceu e se quebranta, aí recebe dias de vida, perdão, Deus restaura. É assim. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a sua igreja bem muito. É esta que está aqui e a igreja que está em casa. O Deus de Israel é o mesmo Deus da igreja no século 21. Ele não mudou. Por isso que a misericórdia e a bondade dele está sobre nós. Que Deus abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amanhã, eu não sei, amanhã ensaio. Aleluia! Amanhã ensaio para a mocidade, né? Quinta-feira, culto de oração. Quinta-feira, culto de oração.
e ministração da palavra. Sexta-feira, culto ao ar livre, a retomada aqui na Praça dos Trabalhos ao ar livre. E domingo, culto da família, viu, irmãos? Convida alguém, um casal que você conhece, da sua família ou vizinhança, para estar aqui. E sábado, meu Deus, já está esquecendo, Marcela. Sábado à noite, a festividade para as nossas crianças, dia 25, não é isso? Festividade, todos os conjuntos vão formar aqui no culto. Nosso presbítero vai dar um aviso rapidinho aqui, que é preciso. E domingo, encerramento da escola bíblica dominical. Todos estão convidados. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É para lembrar a mocidade e a igreja da nossa feijoada, né? Em prol da festividade do jovem, tá certo, irmãos? Eu quero conclamar a igreja que nos ajude, né? Nos ajude comprando a feijoada e comprando os ingressos da feijoada, para que nós possamos, né? Embora que você não tenha algum dinheiro, mas você pelo menos dá o nome à pessoa, né? Dê o nome para a gente ter uma base de quantas a gente está prevendo para a gente fazer, tá certo? E a gente também roga aos amados irmãos que tiverem condições de nos ajudar. Nós vamos precisar de feijão, de arroz, todos os ingredientes de uma feijoada, né? Tem que ser tudo doação para poder a gente arrecadar dinheiro, tá certo? Quem não pegou ainda os talõezinhos, procurar a irmã Roseane, irmã da Ilza. Tá com a irmã da Ilza já? Tá com a irmã Roseane, é? Quem não pegou ainda, por favor, pegue para nós começarmos a vender o mais rápido possível. Já é domingo, esse agora não, o próximo, né? Dia 3, tá certo? Amém? Vamos lá ajudar a nossa juventude, em nome de Jesus. Quem não puder, irmão, levar, comer aqui, você pode levar para casa, vai ser servido na marmita.